Graças a Deus. A paz do Senhor aos irmãos que estão nos ouvindo aí. Vamos começar a nossa live, nosso culto nessa noite, adorando ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para ministrar ao coração do Teu povo, da Tua igreja, das pessoas que estarão alcançadas, ó Pai, por este vídeo, por esta live. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente aonde este vídeo, essa live alcançar, meu Pai. Meu Deus, abre o coração do Teu povo, abre as mentes, ó Pai, e nos dê entendimento da Tua palavra. Nós oramos que tudo aquilo que o Senhor tem feito, desde agora para todo sempre, aleluia, em nome de Jesus. Vamos cantar um hino da nossa harpa, é o 75 da harpa cristã. Quem estiver ouvindo aí, nós convidamos para estar participando com a gente. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves não manche teus lábios com impura voz. Depende tua alma, sou vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno ao morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu pode vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus. Cantar o 126. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino 126 da nossa harpa cristã. Bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada
não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará sem mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu as forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, maravilha, né? Irmãos, eu quero deixar aqui uns textos aqui na palavra de Deus, uma leitura no texto, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, né? Quero dar um bem-vindo aí ao Ivair, né? Ao Wellington, a Sara, minha filha, né? Tá lá na França, né? Deus te abençoe, filha, te amo. Né, ao Luiz Moraes, que está aí conosco, aí, que Deus te abençoe, o André, a minha mãe, né, está aí também, Lázaro, a todos os irmãos que estão entrando aí, está nos ouvindo, está nos assistindo nessa noite, que o Santo Espírito de Deus possa estar te visitando o teu coração, estar te abençoando nessa noite. A palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, diz assim, versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Graças a Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, possa estar abrindo o coração de cada um dos nossos amados irmãos que está nos ouvindo nessa noite, né, através do Facebook, né, do Júlio, o meu Facebook, do nosso Instagram. Que o Santo Espírito de Deus te visite nessa noite de uma forma especial. Estamos vivendo em dias tribulosos, dias de difíceis, dificuldade, mas eu tenho certeza, irmãos, que perto está o Senhor para arrebatar
a sua igreja, para arrebatar o seu povo, né? E nós nos alegramos muito. A nossa esperança, irmãos, nós não estamos preocupados com essa histeria, com as dificuldades, com os problemas que está acontecendo, porque a nossa confiança, ela está em Jesus, né? Nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus, e isso nos alegra o nosso coração, porque tem uma promessa para nós, né? O Senhor Jesus, ele foi, né, preparar lugar, e ele já preparou, irmão, está tudo preparado, né, para ele nos levar também. Isso traz muita alegria, muita paz aos nossos corações. Hoje eu fiz um convite, né, ao nosso irmão Júlio. Ele está aqui nessa noite, né, para trazer uma palavra aos nossos corações. Tenho certeza que o Santo Espírito de Deus vai estar usando ele aqui de uma forma tremenda, de uma forma especial. E eu tenho certeza que todos vocês vão ser nessa noite, dessa live, né, alimentados pela palavra de Deus. Amém? Júlio, que Deus te abençoe. Amém. E eu quero, né, passar para você te fazendo uma pergunta, né? Qual que é o primeiro passo para o anticristo surgir nessa terra? Então, primeiro nós temos que explicar biblicamente quem é o anticristo, né? E eu quero ler em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, que fala sobre este iníquo, ou seja, este homem que virá, que possivelmente virá a qualquer momento, assim depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi arrebatada. É importante nós entendermos que o arrebatamento é aliado, o anticristo, ele só virá, segundo o que nós entendemos biblicamente, depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada. Existe uma outra ideia de que o anticristo começa a reinar e logo após 3 anos e meio Jesus vem buscar a sua igreja. Mas nós, assembleanos e a maior parte dos protestantes creem que Jesus arrebata a sua igreja e depois o anticristo virá. E quem é este anticristo? A Bíblia fala dele em Apocalipse, capítulo de número 13, e fala até que ele colocará uma marca, a marca da besta, mas também a Bíblia fala em outros pedaços, em outros trechos da Bíblia, fala sobre esse iníquo. E é o que eu quero ler aqui para você. 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, se você tiver com o celular na mão aí, um outro celular, você pode conferir também. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente no vosso modo de entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, porque ou quer por escritos, como se de nós viesse, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, o homem do pecado, preste bem atenção, o homem do pecado, o filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que eu dizia para vocês quando eu ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da justiça opera, somente há um, que agora existe, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A este cuja vinda é segunda toda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais da mentira. Então veja bem, o apóstolo Paulo profetizando que viria um homem, que ele viria por volta do tempo que Jesus Cristo voltaria, e que ele viria com toda a eficácia de Satanás. Hoje, nos nossos dias, nós ouvimos muito falar sobre nova ordem mundial. A nova ordem mundial
tem um propósito: trazer um líder mundial que venha governar todas as nações. Recentemente, vocês estão vendo aí nas redes sociais que já estão querendo fazer uma constituição mundial. Recentemente, o ex-ministro da Inglaterra, Don Brown, desculpa, não lembro se é o Don Brown, tem Brown, mas eu não lembro se é Don Brown. Don Brown é o escritor do livro O Código da Vinci, do qual eu li. Mas ele disse, esse ex-ministro, que é necessário um líder mundial para controlar essa pandemia. E nós já ouvimos também muitos sites de notícias noticiando que o Papa também já disse que espera um governo mundial. Eu já ouvi âncoras de jornais da Record e outros jornais aí, falando de uma nova ordem mundial, falando de um novo líder mundial. E esse líder mundial é o anticristo. O que prova que nós estamos próximos do anticristo? Primeiro nós temos que entender, eu tenho que levar vocês na Bíblia e mostrar que Jesus fez uma promessa para os cristãos. E essa promessa, ele viria para buscar a sua igreja. Nós vemos que Jesus, alguns textos de Mateus 24, Jesus fala a respeito desse dia que ele voltará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 23, no versículo 53, ele diz, 53 a seguir: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, no abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o próprio apóstolo Paulo, que proferiu muitas profecias acerca dos finais dos tempos, ele disse também que o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Para muitos que não entendem, não têm a fé que nós temos, porque nós cremos em Deus por fé. Na realidade, crer no sacrifício de Jesus Cristo é por fé. Somente a fé nos justifica. A fé que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar é que nos justifica diante de Deus. Então nós cremos por fé que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. E no texto que nós lemos aqui, Paulo, ele mandando uma carta para os irmãos de Tessalônica, ele estava ali trazendo uma informação para eles, porque Paulo já tinha estado com eles, ali na cidade de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim para eles: olha, Deus não destinou os seus para a ira. Essa ira se refere aos dias da grande tribulação, aos dias do anticristo. E aí os irmãos de Tessalônica estavam passando por um período de tribulação por causa do Império Romano. E aí então eles perguntam para Paulo: Paulo, nós já estamos nessa grande tribulação, já está acontecendo, Jesus já voltou. E aí Paulo escreve para eles essa carta e diz: olha, irmãos, concernente à volta de Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, isto não acontecerá antes que venha a apostasia e depois se manifeste o homem do pecado. Veja bem, nós podemos dividir esse tempo de apostasia de Paulo em duas partes. A primeira parte da apostasia é a apostasia da fé, a apostasia do cristianismo. Nós vemos que o cristianismo, uma boa parte do cristianismo, tem se apostatado da fé. Os cristãos que eram diferenciados do mundo estão hoje aceitando muitas coisas dentro da igreja. Hoje já se vê cristãos que professam a Cristo, protestantes com tatuagem. Hoje já se vê cristãos vestindo indecentemente, e até na igreja vestindo indecentemente. Hoje já se vê cristãos fumando maconha, cristãos bebendo. Então, ou seja, essa é a parte da apostasia que Paulo diz que aconteceria quando estivéssemos próximo de Jesus voltar e o anticristo ser manifestado. E a segunda parte da apostasia será depois do arrebatamento da igreja, aonde será um governo do anticristo,
existe uma profecia na Bíblia muito difícil de entender para leigos, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Deus determinou 70 semanas para que o povo de Israel voltasse a ser nação e Deus reestruturasse a nação de Israel. Em Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel perguntava para Deus. Daniel já tinha 70 anos que estava na Babilônia e posteriormente na Pérsia. E ele perguntava para Deus, que leu pelos livros, o tempo que está tocando o telefone aqui, o tempo que Deus determinara para o seu povo na Babilônia já tinha passado 70 anos. E aí Daniel pergunta e Deus traz uma profecia para ele através de um anjo, que Deus marcou 70 semanas, baseado nas semanas da lei, que era de 7 em 7 anos, de 6 em 6 anos, de 7 em 7 anos. Os judeus trabalhavam 6 anos, no 7º ano, então eles descansavam a terra. Aquilo era uma semana. A lei trata aquilo de uma semana. Então essas 70 semanas são 70 vezes 7. E as interpretações bíblicas, a cronologia bíblica e a história confirma que na entrada triunfal de Jerusalém cumpriu-se as 69 semanas e faltam uma semana para cumprir. E abriu-se o tempo da graça. Os teólogos entendem, os teólogos dispensacionalistas entendem que os teólogos dispensacionalistas entendem que os tempos são divididos por dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça, que é a que estamos hoje, e dispensação do reino milenar, quando Deus cumprirá todas as promessas na nação de Israel. Mas isso, o arrebatamento acontecerá primeiro. E falta uma semana para se cumprir, de 7 anos, do qual a Bíblia nos diz que é 2 tempos, de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, ou capítulo 11 de Apocalipse diz de 1260 dias, mais 1260 dias, que dá 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, certo? E nesse período que o anticristo vai reinar. Ou seja, Jesus Cristo vem, arrebata a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele arrebata a igreja, aqueles que estão esperando, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo vem e arrebata essa igreja. É assim que nós cremos. Existe uma interpretação que diz que o anticristo começa a reinar hoje, e só daqui 3 anos e meio Jesus arrebata a igreja. Mas ela não se sustenta, porque Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia e a hora. Então veja bem, se o anticristo começa a reinar hoje, eu poderia marcar o dia da volta de Jesus, que são 1260 dias a primeira parte, de 3 anos e meio. Então nós cremos que, como nós lemos no texto, só tem um que está detendo o anticristo. E esse um é o Espírito Santo que está com a igreja. Buscar a sua igreja, o Espírito Santo também irá com a igreja. E aí esse que detém o anticristo abrirá espaço para que o anticristo se manifeste no mundo, e ele terá 7 anos de reino, que é a última semana de Daniel. Então veja bem, eu quero dizer para vocês que é uma promessa. Essa promessa, todas as profecias bíblicas que se cumpriram, e muitas estão se cumprindo. Eu quero aqui citar só uma profecia bíblica. Eu poderia citar sobre a tecnologia, eu poderia citar algumas outras profecias bíblicas, mas eu quero citar uma, certo? Existe uma promessa de Deus em Isaías 66, versículo 8, que Deus levantaria uma nação, a nação de Israel, em um único dia, certo? Veja bem, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. O livro História dos Hebreus conta essa história em detalhes, você pode comprar o livro e ler. Jerusalém foi destruída. Hoje existe lá em Jerusalém somente aqueles muros, que é o sinal do que ficou, a prova do que restou de Jerusalém. E no ano 135, os judeus, eles foram expulsos pelo imperador Adriano, porque um judeu, por nome Bar Kokhba, ele fez ali uma rebelião inspirado nos macabeus, e ele era os remanescentes dos zelotes ali da época de Jesus, e ele queria tirar o domínio de Roma sobre Israel, e o imperador Adriano expulsou o povo de Israel. O povo de Israel continuou sendo um povo, mas perdeu a sua terra ali, a região da Palestina.
Então veja bem, Israel é a única nação no mundo que não perde a sua descendência. As outras raças, a única raça no mundo que não perde a sua dependência. As outras raças perdem a sua descendência na quarta, quinta geração. Israel não. Existe uma promessa em Isaías 61:9. Deus diz para Israel, Deus promete para Judá: a tua descendência será conhecida no meio dos povos. Todos quantos te virem o conhecerão como semente benditas do Senhor. Então, ou seja, os judeus não perdem a descendência. Vou citar aqui um exemplo. Albert Einstein era alemão e era um judeu. Aqui no Brasil, Silvio Santos é um brasileiro, mas é judeu, porque os judeus não perdem a sua descendência. Voltando ao assunto, está aqui ligando o celular, nós estamos tentando aqui remediar aqui. A gente não vai conseguir atender, pedindo aos irmãos terem um pouquinho de paciência. A gente não consegue atender, mas que Deus abençoe todos vocês que estão aí conosco, nos ouvindo. Amém? Então veja bem. O que acontece? Recapitulando meu raciocínio, os judeus perderam a terra. Eles ficaram sem terra. Durante aproximadamente 18 séculos. Eles perderam a sua terra, mas continuaram sendo nação. No século XIX, um judeu, ele escreveu um livro, Estado Judaico, convocando os judeus para voltarem para a sua terra. Eu estou mostrando para vocês uma profecia que se cumpriu, certo? Convocando os judeus para voltarem para a sua terra. E aí, os judeus começaram a voltar para a sua terra, comprando terra uma do lado da outra. Em 1945, quando acabou a guerra nazista, os judeus voltaram em massa para a sua terra. E em 1948, os judeus, por um voto de um brasileiro, por nome Oswaldo Aranha, voltou a ser nação em um só dia, e assim se cumpriu a profecia de Isaías 66:8. Em um só dia, Deus deu para Israel o direito de ser uma nação. É lógico que eles já estavam se restabelecendo há quase 2 séculos, mas eles voltaram para sua terra, certo? E Jesus Cristo, ele diz uma profecia em Mateus capítulo 24, ele diz: olhai para a figueira, quando ela estiver brotando e os seus frutos estiver tenro, sabei que está próximo do fim. Nós estamos no fim de tudo. Nós estamos no fim da humanidade. Eu não sei quantos anos durará mais. Eu não sei se durará 10, 20, 30 anos. Eu não sei se é esse ano. Eu só sei que as profecias bíblicas nos mostram que nós estamos no final dos tempos. Nós estamos próximo da volta de Jesus Cristo e da aparição do anticristo ao mundo, do líder mundial ao mundo. E Jesus Cristo disse: olha para a figueira. Os padres, todos os teólogos coerentes, os pastores, eles entendem que a figueira é Israel. Israel já voltou a ser nação, Israel já é madura, Israel é a nação mais poderosa em tática de guerra do planeta, não é o maior exército, o maior exército é o americano, mas Israel é uma nação poderosa, é uma nação tecnológica, é uma nação sólida e madura. Essa é a maior prova que Jesus Cristo está próximo de buscar a sua igreja. Nós poderíamos falar aqui sobre a tecnologia. A tecnologia, por exemplo, também é uma profecia bíblica. Daniel capítulo 12, versículo 4, ele diz: olha, Daniel, o anjo diz para Daniel: sela a visão, porque isso ainda é prova dos dias, certo? E naquele tempo, o saber se multiplicará. O sentido original do texto dá a entender que, parece que está ligando de maldade mesmo, e é a mesma pessoa. Sela a visão, porque isso ainda é para o final dos tempos. Veja bem, em 1905, Santos Dumont ele fez o avião lá, certo? E se chegasse alguém para Santos Dumont e dissesse para ele: Santos Dumont, eu quero fazer esse avião de bambu, eu vou fazer ou terá no futuro um avião que anda a 800, 900 km por hora, a 3.000, 4.000, eu não sei mais ou menos qual é a altura, mas vai andar 900 km por hora, vai carregar 400 passageiros, e ainda vai carregar outro peso dele, e ele vai pesar 30 vezes o peso de um elefante, vai pesar o peso de 30 elefantes. Aquele camarada olharia para Santos Dumont, ou melhor, Santos Dumont olharia para aquele camarada e diria: você está doido, certo? Hoje isso é
real. Ou seja, a tecnologia é real. Isso aqui eu falando com vocês é a tecnologia real. Há 10 anos, jamais imaginaríamos que estaríamos falando face a face, olhando a face um do outro. Isso é tecnologia. E tudo indica que isto se culminará nos dias no microchip, certo? Todo ser humano será microchipado. Todo ser humano terá um microchip. E provavelmente, eu não estou confirmando, provavelmente esse microchip será a marca da besta. Veja bem, eu trabalho com vendas. Para me vender, quando todo ser humano for microchipado, para me vender, eu terei que ter uma maquininha de microchip. É lógico que eu não quero estar aqui mais, eu quero ser arrebatado. Convido você também, que ainda não é cristão, a fazer parte desse arrebatamento, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, vivendo uma nova vida com Jesus. Eu sei que você pode dizer assim, mas para ser crente igual fulano não quer ser não. Deixa o fulano ir para o inferno, eu quero que você vá para o céu. O fulano que conhece a palavra de Deus, mas dá mau testemunho, escandaliza o nome de Jesus, ele vai ter com Deus, certo? Mas eu estou convidando você que ainda não conhece a Cristo, ainda não entregou a sua vida para Jesus, que entregue a sua vida para Jesus, para que você faça parte desse arrebatamento. Parece difícil, né? Acreditar no arrebatamento. Mas veja bem, nós somos reais. Se você pegar um foguete aqui e sair para fora da Terra, e você viajar à velocidade da luz, é lógico que é uma metáfora, certo? Daqui a 8 minutos você está no Sol, a aproximadamente 144 milhões de quilômetros da Terra. E aí você viaja mais 8 minutos, você está o dobro da distância do Sol. E aí você viaja 1 hora, a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, certo? Aí você, 1 hora, 2 horas, um dia viajando, e ninguém descobriu que há vida fora da Terra. Ninguém, nem a NASA, nem os maiores telescópios que a NASA inventou, descobriu se há vida fora da Terra. Então nós somos reais, nós estamos aqui, certo? Nós temos uma perfeição no corpo humano. Todo o nosso corpo ele é perfeição. Nós ficamos doentes porque somos matéria. E também ficamos doentes para não achar que somos melhor do que Deus. Porque mesmo sendo nós doentes, muitos ricos, muitas poderosas se acham melhor do que as outras pessoas, não é verdade? Então nós ficamos doentes para nós entendermos que nós não somos nada sem Deus e que nós não somos melhor do que ninguém. Uns podem ter dinheiro, outros podem ter sabedoria, mas ninguém é melhor do que ninguém. Então, ou seja, tudo isso acontece. A Terra roda a 30 km por segundo. O ecossistema funciona com perfeição. Se a Terra fosse um pouquinho mais próximo do Sol, não haveria possibilidade de vida. Se a Terra fosse um pouquinho mais perto da Lua, não haveria possibilidade de vida. Porque se fosse mais próximo do Sol, não existiria vida. Se fosse mais próximo da Lua, a Terra seria engolida pela água. O que eu quero dizer com isso? Que isso é real. Eu estou querendo mostrar para você que o arrebatamento também é real. Nós queremos por fé e nós acreditamos que está próximo. Então veja bem, quando todas as pessoas tiverem esse microchip, então ninguém comprará ou venderá, senão aquele que tiver o microchip. A Bíblia diz, eu não estou afirmando que o microchip é a marca da besta. Não estou afirmando, mas tudo indica. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, e farão com que todos, pobres, livres e escravos, fosse-lhes posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém comprasse ou vendesse, senão aquele que tivesse o sinal. Então, meu amigo cristão, meu amigo não cristão, você que é cristão, você que está vivendo uma duplicidade de evangelho, uma duplicidade espiritual, você que é cristão, evangélico, mas ainda está nos desejos da carne, dando mau testemunho, conserte a sua vida, porque Jesus está voltando. Você que ainda não é cristão, ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Jesus morreu na cruz por todo aquele que crer e se converter a Ele, porque o tempo está próximo, tudo está findando. E quando Jesus arrebatar a sua igreja, nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus veio, pregou a palavra de Deus, Ele trouxe a palavra de Deus. Eu conversando com um professor de história certa vez,
ele dizia que não acreditava na Bíblia, não acreditava no Evangelho, mas acreditava em Jesus. Porque Jesus, segundo ele, palavras dele, ele falou isso na sala de aula, ele disse: Jesus é real, porque Jesus é história, Jesus é arqueologia, a arqueologia confirma Jesus. Então Jesus existiu e Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos purificar, para nos perdoar. Eu vou explicar para vocês, para me encerrar, o que é isso. Muitos ainda não entendem o porquê de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Veja bem, nós éramos pecadores e estávamos condenados à morte, condenados ao inferno. Jesus veio, morreu na cruz e pagou um preço por nós. Para você entender isso, seria bom você entender o contexto do Velho Testamento. No Velho Testamento, um animal, um cordeiro, um novilho morria para que o pecado da pessoa fosse perdoado. A pessoa ia lá, oferecia um sacrifício, certo? E oferecia um sacrifício para o seu pecado. E aí então, Deus recebia o sacrifício do animal inocente e os pecados dele eram perdoados. E um dia por ano, na nação de Israel, existia o sacrifício por toda a nação, onde o sacerdote sacrificava ali, primeiro um novilho por si, por sua família e pelo povo, e depois um bode por todo o povo. E ali, aquele animal sacrificado representava que o sangue derramado, o sofrimento do animal puro, representava que os pecados da nação haviam sido perdoados. Jesus veio substituir esses animais. Ele veio ele mesmo se entregar. Ele veio ele mesmo dar a vida dele em favor da humanidade. Ele veio ele mesmo sofrer dor. A palavra de Deus nos fala em Efésios 1:7, que nele temos a redenção dos nossos pecados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, segundo as riquezas da sua graça. Ele veio comprar os seres humanos com preço de sangue. Ele veio dar a sua vida em favor de todos os seres humanos. Então veja bem, Jesus Cristo pagou o preço e depois ele ficou mais 40 dias aqui na terra e ele deu instruções para os apóstolos iniciar o cristianismo no mundo. O cristianismo perdura até hoje e Jesus Cristo falou assim: olha, quem crer e for batizado será salvo. Ele disse para os seus apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que se converter. Estamos no final. Entregue a sua vida para Jesus, porque será melhor para você. Eu quero agradecer a vocês, todos vocês que me ouviram. O Valdinei vai continuar na live aqui, eu vou desligar a minha aqui. Deus abençoe a todos vocês. Maravilha, né? Palavra vinda do céu aos nossos corações, né? Irmãos, para terminar, eu quero deixar um texto aqui na palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio. Então, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo aqui nessa noite, né, Júlio? Muitos, nós vimos aí, né, eu falei outro dia numa live aí, quantas pessoas escarneceram de Cristo aí nesses últimos dias, né? Portas do Fundo, né? Vimos aí no final do ano. Vimos aí também no carnaval, né, escarnecendo. E quantos estão escarnecendo desde há milhares de anos atrás, né, dizendo que desde o princípio as coisas estão do mesmo jeito. Cadê esse Cristo que vocês falam? Só que as pessoas não têm abrido o seu coração. O inimigo, né, o diabo, ele tem cegado a mente, o entendimento das pessoas, porque Deus tem levantado muitas pessoas para pregar a palavra, para pregar a sua
palavra. E as pessoas têm estado com suas mentes tapadas para que não possam ouvir e nem entender esta palavra. E muitos têm escarnecido de nós, os crentes em Cristo Jesus, dizendo, os crentes são doidos, né? Quantos e quantos anos está dizendo que Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje, abra o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, porque Ele vai estar buscando uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele não vai levar qualquer um, não. Qualquer um que está vivendo uma vida aí de pecado, de práticas pecaminosas. Ele vai levar aquele que está buscando a santidade dia após dia. Né, irmão Júlio? Que Deus te abençoe. Amém. Poderosamente vocês. Eu quero adorar ao Senhor com mais um hino, né? E eu quero dizer aí ao Elielso, né? Elielso, Deus te abençoe, meu filho. Tá lá no Pará nos ouvindo, né? Ele tentou ligar aqui algumas vezes, mas estamos aí. Deus te abençoe, meu filho. Anderson, irmão Anderson, que Deus te abençoe. A Cláudia, Deus te abençoe. Pastora Márcia, Deus te abençoe. Né? Cleomar, meu sobrinho, né? Está aí no Instagram. Que Deus te abençoe também, meu filho. Vamos cantar o hino 422, né? Da nossa harpa cristã. E depois nós vamos estar orando por você que está aí na live nessa noite. Nós vamos estar pedindo ao Senhor que possa ir de encontro àquela necessidade que você tem pedido a Deus, né? E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, quer confessar Ele como único e suficiente Salvador, nós vamos estar orando por você também, aonde você estiver aí agora. Se você falar assim, olha, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero ir morar no céu, eu me arrependo dos meus pecados, nós vamos estar orando, e aonde você estiver, você pode estar confessando a Jesus, que Ele vai estar te ouvindo e salvando a sua vida. Amém? Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar.
sepulcros jamais são erguidos, novos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros de Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Maravilha, né? Vamos estar orando agora Glória por a Deus. você. Amém. Você que tem algo, né? Se você hoje não teve tempo de agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, se você não teve tempo de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito sobre a sua vida, agora é o momento. Nós vamos estar orando, eu vou orar por você. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é noite de salvação sim. Ele pode entrar aí aonde você estiver e pode salvar, pode mudar a história, a sua vida, a sua família e fazer um grande milagre. Ontem, eu conversando com uma moça, eu disse a ela, falei, olha, se você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus, eu tenho certeza que Ele muda a sua história. Se você entregar de corpo, alma e coração, se Jesus não mudar a sua vida, eu deixo de ser cristão. Porque eu tenho certeza que quando a pessoa entrega a vida verdadeiramente, corpo, alma, coração, ao Senhor, Ele muda a história dela. Amém? Então eu vou estar orando por você nessa noite. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concedeu, meu Deus, de nós estarmos usando a mídia, a rede social, a mídia, Pai, que o Senhor deixou aqui, Senhor, para nós também usarmos como fonte de evangelização. Pai, essas pessoas que ouviram a Tua palavra, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que possa fazer com que essa palavra, Senhor, seja como uma semente, ela começa, Senhor, a germinar, meu Pai, a brotar, e essa palavra que foi falada nessa noite possa trazer frutos, ó Pai, na vida de quem a ouviu nessa noite. Meu Deus, eu não conheço essa pessoa que está aí do outro lado, ó Pai, ou mesmo a intenção, o desejo do coração de cada um. Mas eu sei que o Senhor conhece o deitar e o levantar do homem, o pensamento, Pai, todas as intenções do homem o Senhor conhece. Eu quero te pedir nessa noite, vá de encontro a essas pessoas. Meu Pai, se tem alguém neste momento confessando ao Senhor como único suficiente Salvador, que o Senhor possa salvar, possa escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Se alguém está reconciliando com o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, reafirmar mais uma vez essa aliança com este homem, com esta mulher, essa pessoa que está fraca, meu Deus, essa pessoa que não está tendo força, meu Deus, de ir, ó Pai, caminhar na Tua presença, que o Senhor fortaleça essa pessoa nessa noite. Se essa pessoa está precisando de algo espiritual, material, o que for, segundo a vontade do Senhor, eu te peço, vá de encontro e realize o desejo do Teu povo nessa noite, ó Pai. Dê uma boa noite a cada um de nós, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor repreenda, meu Pai, todo o mal sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos, sobre esta nação. Ó Senhor, nós declaramos esta nação, este povo, ó Pai, abençoados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram. Domingo, às 19 horas, nós estaremos novamente aqui, adorando ao Senhor. Durante a semana também aí, irmãos, vamos orar, não só aqui na live, mas vamos continuar orando. Nós estamos numa luta, irmãos,
espiritual. As pessoas, muitos não entenderam ainda que a nossa guerra, a luta que nós estamos passando agora, essa guerra, essa batalha, é uma batalha espiritual. E nós só vamos vencer se nós estivermos aos pés de Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.